partir deste instante, o programa Na Sua Companhia. A entrevista, o debate, a prestação de serviços, o compromisso com o ouvinte. Na Sua Companhia. Apresentação e direção, Neise Ventura. Olá, amigos ouvintes, sou Neise Ventura e o programa Na Sua Companhia está começando. Que bom que vocês estão aí. Neise Ventura. Estou com vocês todas as terças-feiras, sempre às 16h, com Cristiane Azamor no quadro Momento Psi e Na Sua Companhia vários dias da semana com os melhores debates. É só acompanhar aqui na Band Rio 1360 e no Facebook, na nossa página do programa. Eu falo do Rio de Janeiro, avaliando os rumos das praias do Nordeste e dessa brava gente que limpa suas praias e se supera a cada dia. Mas quem está olhando para esse desastre ambiental? Qual o potencial de danos desse óleo? É uma tragédia que está longe do fim? Então, atenção, porque estas e outras questões serão discutidas aqui na Sua Companhia. Neise Ventura. Eu tô na Band, eu tô na Band. Bandeirantes, 1360. Eu tô na Band. E eu também. E você está na Band Rio 1360 acompanhando o programa Na Sua Companhia e os nossos debatedores estão preparados para este grande debate com a sua ajuda. Envie suas perguntas pelo site do programa Na Sua Companhia.com, lá no Fale Conosco, ou aí na live, né, do nosso programa, da nossa página do Facebook. E fique ligado, porque aqui são muitas novidades, informações e vale conferir. Vamos para o debate, Zoneto. Na Sua Companhia, debate. Pois é, hoje o programa está super interessante e bem informativo. Vocês sabiam que após 60 dias, né, o vazamento de óleo já atinge mais de 230 praias do Nordeste? Isso é dramático. E hoje nós vamos debater os rumos das praias do Nordeste, dessa brava gente que limpa suas praias e se supera cada dia. Então, para esse debate, convidamos Rogério Rocco. Ele é analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e professor de Direito Ambiental, e Caio Almendra, advogado e ativista social. O Rogério Rocco está chegando, está no trânsito, né? Mas está chegando. E Cristiane Azamor no comando do quadro Momento Psi, sempre pronta para avaliar as emoções do momento e comentar o tema de hoje. Meus amigos, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, Neise. Boa tarde a todos, amigos ouvintes também, né? Bom, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão, Caio, né? Após 60 dias, né? É muito tempo, muita tragédia, é uma questão muito dramática. E aí eu tenho uma pergunta que não quer calar, né? Quem é que está olhando para esse desastre ambiental, né? Para esse crime? Olha, a certeza que a gente tem é que o governo não está olhando. A primeira praia que foi acertada pelo óleo foi no dia 30 de agosto, então fazem 60 dias hoje, exatamente. Muito provavelmente hoje as pesquisas indicam que o óleo veio de algum navio em transporte em muito alto mar,
muito distante da costa brasileira, por isso que continua chegando ainda, em algumas praias continuam sendo relatados a chegada desse petróleo. É muito provável que ele tenha sido derramado de algum navio pirata, de algum navio que transportava irregularmente. Nesses 60 dias, esse petróleo, por mais que ele fosse difícil, ele é um petróleo mais pesado, então parte dele estava caminhando pelo fundo do mar e não pela superfície. Era mais difícil de identificar. Mas mesmo com essas dificuldades, era possível ter evitado que ele chegasse em boas partes da praia do Brasil. Basicamente o Nordeste inteiro. O que aconteceu foi que o governo, ao invés de resolver o problema, resolveu discutir apenas de quem era a culpa. E no final das contas nunca descobriu de quem era a responsabilidade, e a responsabilidade por não ter resolvido mais cedo acabou sendo do governo mesmo. Pois é, eu aqui para os nossos ouvintes, né, e quem está assistindo a gente lá na live do Facebook, eu vou fazer aqui uma linha do tempo, né, uma cronologia desse crime ambiental. Né? As primeiras manchas apareceram no dia 31 de agosto, em 4 localidades do estado da Paraíba. No dia 2 de setembro, a Marinha, a IBAMA e a Agência Nacional de Petróleo começaram a acompanhar o caso. Depois de um mês com o óleo já em 9 estados do Nordeste, o governo federal nomeou o setor, o diretor responsável, né, para aquela, foi até um setor que ele acabou logo no início do governo dele. Sim. Né? Então, nomeou que era para definir estratégias para emergências ambientais. Depois, no dia 11 de outubro, o governo federal acionou oficialmente o Plano Nacional de Contingência e, no dia 21 de outubro, 5.000 homens do Exército foram auxiliar na limpeza das praias, onde os moradores, os nordestinos, já estavam fazendo, né, o trabalho do governo federal. Diga-se de passagem, esses 5.000 homens chegaram sem nenhum treinamento. Em boas partes das praias que eles foram, a população local e as ONGs que estavam cuidando da limpeza da praia disseram que eles estavam atrapalhando mais do que ajudando. Não tão diferente assim do caso dos israelenses que vieram aqui na época do derramamento de lama e não sabiam o que fazer na região também. Enfim, e a verba liberada, tirando a verba do Exército de locomoção desses homens e de pagamento do salário desses homens, a verba liberada foi de R$40 mil, o que é 2 dias de cartão corporativo do Bolsonaro. Pois é. Né? E equipamento? Totalmente inadequado, né? Tem uma questão muito difícil aí, né? Que é qual equipamento é capaz de ser usado para retirar petróleo nessas circunstâncias. Eu dei uma olhada no estudo que dizia, não, você poderia utilizar lonas, mantos de algodão para reter aquilo e tudo mais. O mais certo foi que as pessoas cavaram e jogaram parte da areia junto com o petróleo nos caminhões. E ainda não se sabe como se dispor desse material. Esse tipo de tratamento superficial e simples, o Exército teria condições de fazer. O problema desse petróleo, contudo, é que ele é pesado. E, em sendo pesado, tem que ter alguma forma de conter e de retirar ele do fundo das praias. Ele não fica só na areia das praias, ele também fica no fundo das praias como se fosse um lodo ocupando ali. Eu estou chocada, né? E aí, o que se perdeu no caminho, né? Houve omissão, inexperiência, falta de planejamento do governo, de só tomar uma medida muito mais tarde. A última vez que eu vim aqui, faz umas 3 semanas, a gente estava comentando como o governo Bolsonaro estreou o ministro anti-ministério, que era aquele ministro que era contrário à pauta do próprio ministério. A gente tem o Ministério do Meio Ambiente, que hoje em dia ele cede dizendo que deveria achar formas dentro do mercado de cuidar do ambiente, mas que durante toda a sua trajetória política, o Ricardo Salles, o ministro do Partido Novo, disse que não deveria haver proteção ambiental, que as empresas deveriam resolver por si mesmas. Então, dizer que é uma questão de negligência ou incompetência seria ignorar que é uma omissão dolosa. E ele optou por não ser essa pessoa. Como você disse, o diretor da área não existia, porque queria se reduzir ainda mais o tamanho do Ministério do Meio Ambiente, que já é muito pequeno para um país com as riquezas ambientais que deveriam ser protegidas como o Brasil. Então, não acho que seja uma questão de omissão. Eu acho que é uma questão de escolha política mesmo. O problema específico é que a maioria dos problemas ambientais normalmente tratados pelo Ministério incomodam algum setor da elite brasileira. Então, proteger a Amazônia é um problema porque tem gente interessada em destruir a Amazônia para colocar gado.
Proteger o Brumadinho ou Mariana da lama é um problema, porque tem gente interessada em minerar ferro. Especificamente, não tem ninguém interessado em vazar petróleo. Então, havia uma área que era altamente negligenciada em nome dessas elites que têm interesse em destruir o meio ambiente brasileiro, e não sendo um desastre que tenha ligação com esse objetivo lucrativo dessas elites, pegou o governo de surpresa. O objetivo era acabar com o Ministério do Meio Ambiente, mas esqueceram que, às vezes, o desastre é só um desastre. Ele não é alguém querendo lucrar em cima da devastação ambiental. E é muito mais que isso, sabe, Caio? E eu fico muito preocupada são com as famílias. Eu acho que é uma coisa que é um desamparo total dessas famílias, afeta a economia, inclusive. E aí eu estava aqui até tentando dar um tempo para o Rogério Rocco chegar, né? Da gente, eu espero que ele já esteja, porque ele até fotografou, né? Estou chegando, enfim. E de adiantar um pouco, porque eu acho também muito importante, sabe, Cristiane, poder trazer um momento psi para essa discussão e da gente poder ter esse olhar mais sensível, de falar da dor dessa família. Enfim, então, vamos trazer o momento psi para agora? Né? E aí, tudo bem? Boa tarde, Neise. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, mesa. Caio. Boa tarde, Cris. Então, são questões assim, né, interessantes da gente discutir. Eu trouxe um conceito, talvez deixar esse conceito um pouquinho para mais tarde, falar agora do trauma, né? Isso. Então, dessa omissão, né, ou dessa intenção, né, de não assumir os riscos, né? Então, a gente pode ter grupos que intencionalmente não cuidam desses riscos, tentam minimizar, e grupos por negligência também, ou individualmente a negligência. Mas o quanto isso traz trauma para a vida das pessoas. E essa marca de quem vivencia, e não só Brumadinho, não só os incêndios, mas tudo, né? Todas essas tragédias que acontecem, não é? As pessoas envolvidas diretamente, elas ficam marcadas para o resto das suas vidas. Não é? Isso é uma marca que vai fazer parte da história de vida do sujeito. O trauma é um dano psíquico. O trauma, ele marca o sujeito, né, não só psiquicamente, mas no corpo também. Não é? E todas essas tragédias que a gente vê acontecer de forma recorrente, não é? Leva o sujeito a vivenciar perdas de entes queridos, perdas de seus lares, perdas do seu sustento, perdas da sua integridade física, e isso tudo traz um dano psíquico, não é? A gente sente o trauma no corpo, as emoções, né, relacionadas a um trauma a gente sente no corpo, e por mais que essas pessoas elas recebam cuidados, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, marca a história de vida do sujeito para sempre. Então aí a gente pensa, né, a responsabilidade de quem está deixando isso acontecer. Bom, eu não vou sofrer o risco, então nem penso, não é? Então eu nem cuido, eu não assumo essa posição empática diante do outro, não é? De cuidar do outro. E aí a gente traz a questão da empatia como uma prevenção. Então a gente vê pessoas empáticas que no momento da tragédia ajudam, às vezes a pessoa não tem nada e vai oferecer um suporte para aquele outro ali que também não tem nada, não é? E então a gente vê essa questão da empatia muito compartilhada na expressão de uma atitude de solidariedade, mas e uma empatia como prevenção, não é? E é uma irresponsabilidade, né? Como o Caio falou, é um crime. E o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né, minimamente ali nos nossos mundos, não é? A gente tentar pensar na empatia como uma prevenção, porque muitas vezes nós estamos cuidando do outro ali no momento de solidariedade, mas a gente assume uma atitude de risco, por exemplo, no trânsito, não é? E quanto aquilo pode causar um dano no outro. Então é pensar, a gente está vivendo tempos sombrios, tempos, né, em que um governo federal ali tem uma atitude totalmente egocentrada, não é? Com pensamentos persecutórios e promovendo a violência, não é? Então a gente tem isso sendo legítimo. Ele foi eleito diretamente pelo voto de pessoas que minimizaram isso, porque ele já mostrou isso na época da eleição, não é? Então não é surpresa. Então, né? Assim, de uma certa forma, ele está legitimando essa atitude,
né? Então, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia é pensar sobre isso e cuidar das nossas ações, cuidar dos nossos comportamentos. Até que ponto eu não estou sendo empático, não é, nas minhas atitudes, ou seja, antes da tragédia acontecer, porque quando acontecer já era. A história de vida daquele sujeito e de quem também foi conivente com aquilo vai ser marcada para sempre. Então é isso que eu queria deixar. A gente pode depois voltar um pouquinho mais para o final. Sim, tá? sim, vamos sim. Né? E você está na Band 1360 e o programa Na Sua Companhia está conversando sobre os rumos das praias do Nordeste, né? E o impacto desse crime ambiental. Mas você pode participar, é só fazer perguntas aí no Facebook, né? Perguntas para os nossos debatedores. Quero acusar aqui a presença do querido Rogério Rocco, né, que chegou aqui nesse calor, esse trânsito caótico, né? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Neise. Boa tarde aos ouvintes do Nossa Companhia e aos colegas aqui de mesa. Pois é, então, Rogério, o governo ele demorou 41 dias para acionar o Plano Nacional de Contingência e do ponto de vista, o Caio até trouxe essa questão, né, da antiambiental, do caso do governo federal, ele já tem essa política, essa postura, desde a época de campanha, quando ele já não tinha um olhar de boa percepção para essa área? Neise, a gente tem já há algum tempo se preparado para os desmontes que o atual governo já vinha anunciando que faria, né, com anúncios de ataques às organizações não governamentais que atuam na área ambiental e que são muito importantes porque são atores fundamentais na construção dessa política ambiental, que desde o tempo do final da ditadura, ela já tem um viés democrático. A gente teve aprovada a Política Nacional do Meio Ambiente através de uma lei em 1981 que criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente e um órgão colegiado com ampla participação de governos e de setores da sociedade. Quando a gente fala sociedade, a gente não está falando só os ambientalistas, estamos falando os setores produtivos, a economia, as organizações técnicas, né, com notório saber, são diversos setores que têm expertise, conhecimento e atuação na área ambiental e que na época dessa lei, em 1981, criou-se o Conselho Nacional do Meio Ambiente e desde então o CONAMA ele só vem crescendo em representatividade e em importância. É um órgão com poder deliberativo, ele aprova normas e padrões ambientais, ele determina algumas condutas relacionadas ao licenciamento ambiental. Então é um órgão que por si já tem uma formação integrada, tinha na verdade, né? Uma formação integrada, porque ele tinha um plenário de cerca de 100 membros, porque tinha todos os ministérios e secretarias da Presidência da República, todos os governos estaduais, representações dos governos municipais e de setores variados, empresários e trabalhadores da agricultura, do comércio, da indústria, entidades do notório saber, entidades ambientalistas variadas. O CONAMA sempre foi o órgão, portanto, que em grandes temas nacionais tomou a frente para discutir, já que ele integrava todas essas composições, tomava a frente para discutir e alinhar ações, grandes políticas, e nós vimos o CONAMA sendo desmontado. No primeiro semestre agora, foi baixado um decreto que desestruturou completamente o CONAMA. Numa formação original de cerca de 100 membros, ele passou para 22, sendo que as representações passaram por uma desqualificação absoluta, porque os representantes dos estados e das entidades ambientalistas hoje são escolhidos por sorteio. Uma coisa patética, a primeira reunião dessa nova formação do CONAMA, que parecia o sorteio da Mega Sena, porque eram aquelas moças no palco, com aquelas bolas gostei giratórias. Do palanque, né, do ato falho, mas tudo bem, vamos lá. Colhendo bolinhas com números
para escolher os representantes para um mandato no CONAMA de governos estaduais e de organizações não governamentais. Então isso já foi um dos primeiros sinais, mas uma série de outros conselhos, comissões, grupos que funcionavam no âmbito do Ministério do Meio Ambiente foram também desmontados. Aqueles que não foram criados por lei, eles foram extintos por decreto. E dentre eles está a comissão que faz o acompanhamento do plano de combate a acidentes por óleo, que é um plano que está estruturado já, não é um plano de governo, é um plano de Estado. Ele envolve governos variados, ele envolve setores das universidades públicas e órgãos federais, no sentido de se preparar para qualquer eventualidade dessa, porque é evidente, quando a gente olha para essa ocorrência, a gente está diante de uma situação nova e atípica, porque é um tipo de óleo que não se tem o conhecimento da sua qualidade, da sua formação, portanto é difícil ainda de apurar o alcance da sua contaminação, que tipo de efeitos que ele pode ao longo do tempo proporcionar, se ele só tem essa camada espessa ou se tem algum outro tipo de camada que eventualmente tenha afundado, a origem dele. Então, uma série de informações que complicam a análise e uma gestão adequada dessa situação, mas, acima de tudo, qualquer governo estaria com dificuldades para lidar com isso. Porém, qualquer outro governo que não tivesse desmontado a estrutura ambiental, porque o Ministério do Meio Ambiente, na estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente, ele é o órgão central. Ele não tem poder hierárquico sobre órgãos ambientais dos estados e municípios, mas na estrutura de comando de todo o sistema, ele é o órgão que encabeça. Portanto, mais do que agir diretamente, não é papel do Ministério ir combater o vazamento de óleo. O Ministério é um órgão político, é um órgão que constrói políticas, é um órgão que coordena, faz a coordenação da política nacional do meio ambiente. O IBAMA, sim, o ICMBio, sim, a Marinha, universidades, órgãos estaduais, esses todos têm uma ação de campo. Mas o Ministério não. Ele não está conversando com essas entidades. Ele tem a função de fazer a coordenação política. Ele deveria chamar os estados todos, ele deveria convocar o CONAMA, ele deveria chamar essa comissão e botar quem conhece e as estruturas que existem para dialogarem, construir um gabinete de crise para gerenciar toda essa questão e com isso a gente teria, se tivesse sido acionado no tempo certo, a gente teria talvez hoje algumas respostas que nós não temos ainda. Agora, infelizmente, na atual política de desmonte das estruturas ambientais na qual ineditamente nós temos um ministro no cargo que odeia meio ambiente, que odeia ambientalistas, que odeia áreas protegidas, que odeia indígenas, ele odeia aquilo que ele deveria cuidar. E odeia quem cuida do meio ambiente também. E já saiu atacando governos estaduais, dizendo que não viu ninguém do governo da Bahia numa ocasião que ele sobrevoou as praias, fazendo provocações, fazendo papel de moleque. Na gestão de uma crise, ou seja, ele combate, ele supostamente age para combater o óleo jogando mais óleo no mar. É o que o Ministério do Meio Ambiente tem feito. E aí eu fico pensando, Caio, né, os caminhos que o governo trilha, né? E primeiro tem a negação, ele nega a existência de uma crise, depois ele não tem como esconder, aí demora a agir, e por último ele acusa alguém, né? Isso que o Ruca acabou de falar. Quer dizer, no governo federal, o que ele especificamente vem errando, além de não gostar do nordestino, chama nordestino de Paraíba, né, de não gostar dos indígenas, em que ele vem errando?
Especificamente no caso do meio ambiente, a gente já pode pedir música para o Fantástico, porque é pelo menos o terceiro caso muito grave. A gente teve a situação dos incêndios na Amazônia, e aí tem uma questão de discurso nisso, porque os fazendeiros que lá estavam se sentiram autorizados a botar fogo para acelerar o processo de desmatamento para colocar boi ou soja na região. A Polícia Federal hoje investiga a existência do tal grupo de zap do Dia do Fogo, onde foi combinada essa ação conjunta. Você tem agora essa questão das praias, você já teve uma questão de derramamento de lama de mineração e também incêndio na Chapada Diamantina. A gente tem uma situação muito complicada no mundo afora, porque com o aquecimento global, com as mudanças climáticas, a gente vai precisar aumentar a verba de prevenção. A gente vai precisar aumentar a quantidade de recursos disponíveis para o surgimento de crises. Porque nós teremos cada vez mais crises. Uma das coisas que o governo Bolsonaro falou quando aconteceram os incêndios na Amazônia foi: mas é porque foi um mês atipicamente seco e atipicamente quente. Meses atipicamente secos e atipicamente quentes, aliás, meses atípicos como um todo, mas principalmente quentes e secos, serão cada vez mais comuns com o aquecimento global chegando. Todas, além de tentar preservar e fazer retornar o aquecimento global, esse demônio para dentro da garrafa, o máximo que fosse possível fazer, todos os governos, quer local, quer estadual, quer federal, deveriam estar preocupados em aumentar a verba preventiva para esse tipo de desastre. Especificamente o caso do petróleo é muito mais imprevisível do que os demais, mas tem um discurso que autoriza a destruição do meio ambiente, foi o caso do Dia do Fogo na Amazônia. A gente não tem noção sobre a Chapada Diamantina, o que causou o incêndio, pode ser apenas um dia tipicamente seco, pode ter acontecido um dia do fogo lá. A gente tem a situação de Brumadinho, que, o Brasil tem um potencial e uma indústria extrativista de minérios, uma indústria de mineração muito grande, muito forte. Nitidamente ela não tem sido devidamente vigiada e devidamente fiscalizada nas últimas décadas, na verdade. Desde esse crescimento, desse boom que teve na década de 90, a fiscalização deveria ter acompanhado. É pouco provável que isso tenha acontecido, principalmente depois de Mariana. A gente já deveria ter tido uma ação um pouco mais enérgica de fiscalização das demais barragens. Mas, enfim. O principal do erro, para mim, o objetivo do governo é não incomodar quem produz lucro com a destruição do meio ambiente. Se o objetivo do governo é esse, e ele também faz um discurso que fortaleça que isso aconteça, já é um erro por si. O erro seguinte vão haver danos ambientais que vão causar mais danos econômicos do que aquilo que você está querendo ganhar. Existem casos muito nítidos. Assim, no Rio de Janeiro, já que a gente está falando para um público do Rio de Janeiro, quando a TK-CSA foi lançada, todo mundo comemorou a criação de 1.000 empregos, depois 2.000 empregos. E a chuva de prata que a TK-CSA ocasionou tirou a profissão de 3.000 pescadores. Então, esse dano versus esse bônus ficou muito prejudicial para a própria população. A gente não tem noção de qual é o efeito econômico de um derramamento desse. Por quantos anos aquele turismo naquelas praias não vai ser retornado? Sem contar a questão da saúde, né? De quem está envolvido ali, retirando a lama, né? Isso é uma coisa a gente fala muito do heroísmo daquelas pessoas, mas a gente também tem que entender que são pessoas muito desesperadas naquele momento. São pessoas que viviam daquele local, veem aquele local tomado pela lama, limpam o local. Não é tão diferente de alguém que tem sua casa e sua casa passou por um desabamento, entrou lama, destruiu a casa inteira. Eles viviam daquelas praias, eles foram lá tirar aquelas praias. Nesse desespero, é óbvio que eles não tiveram os cuidados, eles não tinham noção do problema que você entrar em contato direto com o petróleo, mas o petróleo que eles não tinham conhecimento de qual era a procedência, como tratar e por aí vai. As imagens que a gente vê circulando pelas redes sociais e pelos jornais é de gente sem camisa na rua, no mar, retirando as coisas com rede de pesca. Relatos que a lama vai para aquele saco plástico e o saco plástico vai derretendo, vai
A gente já tem relato. Danificando. Os sintomas típicos têm sido hoje asma, bronquite, sintomas respiratórios, seriam mais comum de acontecer. Você tem manchas de pele, por aí vai. No longo prazo, pode ter incidência de câncer, incidência de tumores benignos e coisas muito mais sérias que podem acontecer pelo contato com o petróleo. Cristiano quer fazer uma observação. Neise, você falou de dois conceitos interessantes, que é a negação e a acusação, né, do nosso representante aí maior, né? Negação e acusação são dois comportamentos de defesa. Então, do que ele está se defendendo? Né? Ele está se defendendo de uma total incapacidade de gerenciar, de estar nesse lugar que ele está ocupando. Né? E aí, o que vai acontecer? Ele faz alianças com quem ele considera que são fortes, né? Com quem ele que tem esses interesses aí. Dele, exatamente. Né? Então, assim, sinceramente, não vejo saída aí, não. Rocco? É bem assim? Mas eu quero trazer uma outra questão antes desse sem saída, porque eu quero apimentar mais isso aqui, né? Porque a geóloga Rosângela Busanelli Torres, acho que é esse o sobrenome dela, diretora do Sindicato dos Petroleiros no Norte Fluminense, ela garante que só a censura explica a Petrobras não ter identificado a origem do óleo nas praias do Nordeste, né? Esse crime do óleo, até mesmo, ele está mesmo envolto desse silêncio, né? Existe uma censura mesmo do ponto de vista, você concorda com o que ela coloca? Olha, Neise, eu não tenho como dar uma opinião embasada a esse respeito, porque são informações que a gente está vendo e ouvindo pelos noticiários, e que aparentemente a Marinha e a Petrobras estão concordando que o óleo tem origem venezuelana. A Venezuela, de fato, é uma região que tem uma grande quantidade de petróleo, é um país muito próximo. Então, eu vou confiar na Marinha brasileira, que está estudando a matéria e está afirmando isso. A questão da origem, ela é importante de descobrir. A gente não pode vivenciar uma situação dessa sem saber qual é a origem. Para tentar descobrir se de onde veio ainda tem mais para vir. Isso é uma questão. E uma outra questão fundamental nesse tipo de ocorrência é a responsabilização. E a nossa experiência, a experiência brasileira, ela não é positiva em responsabilização, nem civil, nem penal, nem administrativa. E num caso desse, eu faria uma previsão de que, lamentavelmente, nessa situação não haverá reparação. Os danos serão carregados por essa população que está arregaçando as mangas para tirar o óleo, porque tem sua atividade econômica afetada por isso, agora que o verão está chegando. Então a gente não sabe até quando esse óleo vai aparecer no litoral, isso é um dos fatos mais graves. E nós não teremos solução jurídica para a reparação de danos, porque se a gente não sabe nem de onde veio, se só tem um sinal de que a origem é venezuelana, mas não sabe quem operou, porque não é Venezuela, então o governo venezuelano jogou. Não tem nada a ver com isso. A questão é quem transportou esse óleo, da onde ele partiu. Foi um acidente, foi um despejo, foi um vazamento, a gente não sabe ainda disso. E aí é só a gente usar como exemplo um caso agora que em janeiro completa 20 anos, que é o caso da Baía de Guanabara. O acidente com a Petrobras em janeiro de 2000, vazou 1,3 milhões de litros de óleo. O óleo sabia-se qual que era, o duto sabia-se qual que era, a propriedade da Petrobras, porém ele se deu exclusivamente dentro da Baía de Guanabara, mas até hoje não se tem a dimensão do impacto daquele vazamento. Por incrível que pareça. Nem foi completamente limpo e recuperado a região da Bahia. Então, nós temos 20 anos de inquérito civil tramitando nos dois ministérios públicos, estadual e federal, que não chegou a uma conclusão. Então é só projetar isso de um lugar que a gente sabe de onde veio o óleo é da Petrobras, sabe qual é a qualidade dele, sabe quais são suas especificidades. Ele se deu numa área fechada,
É um braço de mar. Mas é uma área fechada, ali são águas interiores. E 20 anos passados não se tem a dimensão do impacto. E sabe, Rogério, eu estava nessa época em Paquetá. E o cheiro era insuportável, de dar assim, muito enjoo, a ânsia de vômito. E eu tinha para onde voltar, né? Para minha casa, aqui no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, Paquetá, Rio de Janeiro, mas aqui para o município. E as pessoas lá não, os animais não, né? Porque não existe só a vida, a gente está falando também de vida marinha, né? E é um cheiro insuportável. Eu estou imaginando com esse petróleo cru, né? Bruto, como as pessoas estão ali, além de tudo, porque também tem relatos de pessoas passando mal, vomitando, não só alergia na mão, nem nada, né? Então, quer dizer, esse lixo que é a sujeira que vai embora, mas ela não some, eu quero saber para onde serão levadas essa quantidade enorme de óleo, né? Tem uma tentativa da Universidade Federal da Bahia de transformar em tijolo. Uma vez contido, o tratamento não é a parte mais complicada. É uma questão mais difícil a conter. Até porque cabia no navio, cabia em poucos barris, no final das contas, aquele óleo. O problema é que o óleo não se mistura com a água, quando você joga na água, ele se espalha todo. A preocupação, assim, tem sido removido por caminhões, com areia em si, tem sido colocados em depósitos, tem sido tida a preocupação de não misturar com lixões, porque aí o problema pode ser maior, mas o tratamento daquilo ali é relativamente simples. No pior dos casos, você bota fogo. O que não é o ideal, mas pelo menos não prejudica mananciais. O problema a gente não sabe quanto tempo vai durar, a gente não sabe o quão no fundo vai ter, a gente não sabe quantos animais comeram, tiveram contatos com aquilo, como isso entrou na cadeia alimentar de boa parte dos animais da região. A situação é muito complicada nesse sentido, de simplesmente não saber qual é a origem. Para você ter ideia, pegou o Nordeste inteiro, pegou do Maranhão. Pois é. 2.000 quilômetros de extensão. É uma coisa. Seria um navio só? Isso cabe tudo dentro de um navio? Ou seriam alguns navios? A especulação atual que seria um navio só e distante da costa. Que aí, por conta disso, pegando as correntes, teria se espalhado. Cabe num navio. Essa questão principal é essa. O óleo cai na água, ele se espalha. Então a gente pode pensar em algumas hipóteses. Alguém chegou e falou assim: opa, hoje eu vou escolher aqui essas praias, essa área aqui para derramar, ou afundou algum navio. A minha suspeita é o seguinte, que considerando o petróleo venezuelano, você tem uma situação econômica muito complicada na Venezuela, uma situação política muito complicada na Venezuela, um embargo de venda a petróleo. Eu acho que nessas situações que você trava a economia e a venda desse petróleo dessa forma, a tendência é ter tido contrabando com um navio clandestino, possivelmente despejou alguma coisa com medo de fiscalização, ou simplesmente era um navio clandestino em péssimas condições para transporte, de manutenção para transporte, derramou porque não tinha boas condições. E a fiscalização nisso? Então, nós estamos assim, muito mal, né, das pernas. A questão da fiscalização, Rogério? Sim, estamos cada vez pior. A ação da fiscalização também está passando pelo desmonte. No IBAMA, no ICMBio, de cara, os comandos no IBAMA de fiscalização foram desmontados, especialmente porque o coordenador das operações aéreas do IBAMA na Amazônia foi o fiscal que autuou o presidente Bolsonaro. Ele foi exonerado. Já sabe que ele foi exonerado, foi né? exonerado. E não é a primeira vez que o governo exonera a gente da área do meio ambiente por conta de desavenças em relação a informações. Como teve a situação do incêndio na Amazônia, você exonerou a pessoa que disse: olha, o satélite está dizendo que o incêndio existe, está dizendo quantos quilômetros teve. Foi uma luta contra a informação contra a população ser informada e contra a informação de que havia um desastre ambiental em curso. Agora, o que vocês acham, né, nesse período todo desse crime, né, ambiental? O presidente, ele visitou lá as praias. Pelo que eu lembro, ele viajou para o Japão, né? Ele tem medo do Nordeste, porque quando ele vai lá, ele é vaiado. Aí, então, ele não foi ainda. Quando ele foi para a terra do meu pai, no Piauí, ele foi vaiado fervorosamente. Onês, eu diria uma outra coisa. Eu não sei se ele foi ou se ele não foi, mas o fato dele ter ido ou não, a meu ver, não faz nenhuma diferença. É evidente que
algum dirigente com uma sensibilidade, com uma atração pelo povo, iria porque faz parte do processo político, de estar lá e falar, apertar umas mãos e falar, estamos juntos, estou acompanhando. Mas tudo bem, digamos assim, desconsiderando qualquer outra coisa que não é lá o estilo do presidente. A questão é que nós estamos tratando de um evento internacional. Então, o presidente, ele deveria estar cumprindo sua função, dialogando com as nações vizinhas, especialmente com a Venezuela. O ministro das Relações Exteriores deveria estar cumprindo seu papel, dialogando com nações vizinhas, especialmente com a Venezuela. Mas como esses caras são... Eles falam que a ideologia prejudica as coisas, a deles prejudica muito, porque neste momento a gente não tem capacidade de diálogo, de apurar em parceria com o governo venezuelano as circunstâncias que podem ter se dado para esse tipo de ocorrência, porque isso é fundamental. Isso poderia ter esclarecido, isso pode trazer informações relevantes, mas lamentavelmente a gente tem um governo que não cumpre os seus papéis adequadamente, que não tem competência para o exercício das funções que o país espera deles, porque um presidente da República, mais do que visitar as praias, devia estar fazendo o seu papel de representante da nação, para estar dialogando. Se os estudos apontaram que a origem é venezuelana, não tem como lidar com essa questão sem a participação do governo venezuelano ou da empresa venezuelana de petróleo. Mas antes ele está, como disse a Cristiane, né? Só está se defendendo e atacando. Diante desse cenário todo, né? De que lado da história o governo está? Olha, ele está do lado do ecocídio. A gente, enquanto humanidade, a gente deveria estar muito preocupado com a questão ambiental hoje. A gente deveria estar muito preocupado com a questão ambiental. E a impressão que eu tenho com a ascensão de governos como o do Bolsonaro, do Trump e alguns outros mundo afora, a impressão que eu tenho é que uma parte da população mais rica percebeu que a natureza não dará para todo mundo, vamos baixar a porrada. É o que é a brincadeira que o Eduardo Vieira de Castro costuma dizer, brincadeira não, o termo que o Eduardo Vieira de Castro costuma dizer, que é a necropolítico do antropoceno, ou seja, é a política violenta para lidar com questões de mudança ambiental mais drásticas. Isso vai afetar, enfim, o mundo inteiro, cada lugar de uma forma. E é esse o medo, é o grande distopia, o Mad Max. O cinema tem nos avisado que isso vai acontecer e a gente tem feito questão de não assistir. A gente já está vendo de não ver o que a gente assiste, não perceber o que a gente assiste. Ou não levar a sério, achar que é apenas uma ficção. Ou que é apenas uma ficção, ou então que é para a geração seguinte, o problema já é atual e presente. A gente tem uma situação que a gente pode ter refugiados climáticos. Não é um problema exatamente brasileiro, mas vai acontecer. Muita gente que vai sofrer com seca ter que se mudar de país, de região. Com subida até o final do século, com a subida do oceano, é muito provável que a gente tenha também refugiados climáticos, porque algo como 100 milhões de pessoas vivem em zonas baixas em Bangladesh. No Brasil, especificamente, a gente tem o risco de desertificação da Amazônia. Esse é um dos problemas mais sérios que a gente pode enfrentar. Com a desertificação da Amazônia, é muito provável que os rios voadores, que são um processo que leva a água da Amazônia, da região amazônica, para chover no Sudeste e faz o Brasil ser um dos países que mais chove do mundo, sofrer. Ou seja, eles não vão conseguir trazer tanta água quanto. 70% da energia elétrica brasileira é de potencial hidrelétrico. Aí a gente entra num problema cíclico. Se desertifica a Amazônia, não tem como encher Itaipu, não tem como encher nenhuma das usinas daqui. Nossa, você está levantando questões assim... um pouco mais assustadoras do que essa pergunta está chegando. Já estou até com medo de continuar o programa diante de a minha sensação sobre isso, e é isso que eu queria ligar, é que essa ideia de um governo militar, de um governo da força, que odeie protesto, que odeie rebelião e tudo mais, seja um plano preventivo de contenção aos impactos sociais que isso vão gerar. Porque amanhã um desses processos se torna mais intenso, parte dessa população vai tentar se rebelar contra o governo, vai migrar de uma região para outra e por aí vai. E o governo preventivamente está se armando contra a própria população daquele país. Nós vimos um caso, pegando carona aqui no Caio, no que ele falou,
que para mim foi assustador e que não vi ganhar assim grande destaque, que foi agora na nosso colapso hídrico, foi aqui em 2015, né? Em Itu, município de São Paulo, caminhões-pipa escoltados com escolta armada, porque ali a crise foi violenta, a população normal lá não tinha acesso à água mesmo, os caminhões-pipa começaram a ser atacados, porque eles eram comprados por aqueles que têm dinheiro. Acabou a tua água aqui, você manda buscar. Quem tem dinheiro, manda buscar de longe. Isso é uma cena de filme de ficção, né? E imaginar isso no Brasil, se fosse ainda... Não, isso acontece no Oriente Médio. Tudo bem, mas no Brasil, que é a maior potência hídrica do planeta, você já ter, em 2015, situações de você ter que proteger caminhão-pipa da população morrendo de sede, em razão do colapso hídrico que a gente vivenciou. Agora, diante uma disso amostra tudo, do né? que pode vir a ser. Falar de meio ambiente é uma coisa muito séria. Quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de educação, né? Do que vocês estão sentindo falta? Quem é que está precisando levantar voz nessa confusão toda? Porque eu fico lembrando de ex-ministros, eu fico lembrando de organizações específicas, no caso agora dessa tragédia, né, ambiental. Enfim, mas de quem vocês estão sentindo falta hoje? Porque antigamente, até para melhorar um pouco aqui essa pergunta, a gente via assim, manifestações dos artistas, né? Enfim, e hoje? Tem uma frase daquela ativista sueca, Greta Thunberg, que eu acho muito importante, que ela diz: eu não quero esperança, eu quero que vocês entrem em pânico. Então, se eu for sentir falta de alguma coisa, eu estou sentindo falta do pânico. As pessoas realmente olharem a situação... Muitas pessoas debocharam dela, inclusive. Sim, por conta disso. É um absurdo, ainda mais sendo menino autista. A sensação que eu tenho é que a gente nunca discutiu tanto a questão ambiental. A gente nunca teve tanto acesso a dados. A gente teve esse processo de degradação do ambiente ao mesmo tempo que aconteceu uma revolução informacional que permite que todo mundo tenha acesso aos dados ambientais. A gente nunca teve tanto discurso sobre o assunto. A gente tem até consensos cada vez mais fortes entre agentes públicos em relação ao tema. O que eu sinto falta é em algum momento que a gente entre em pânico suficiente para dizer: a gente vai ter que fazer sacrifício e não vão ser individuais. Não vai ser nosso canudinho, a gente vai ter que mudar a forma de organizar, economizar e produzir na nossa sociedade de forma a resolver essa chave. Porque o problema que a gente encontra é cada vez mais sério e cada vez mais rápido também. Uhum. Eu não acho que falta nenhum agente público se manifestar sobre o assunto. A gente nunca teve tantos agentes públicos se manifestando sobre o assunto. Eu acho, contudo, que quanto mais esse consenso foi criando, mais uma reação a esse consenso foi crescendo também. Na década de 90... você nunca teria um ministro do meio ambiente, por mais que ele não fosse tão preocupado com desmatamento quanto o anterior. Mas você nunca teria um ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente. O que aconteceu foi, ao mesmo tempo que o consenso que precisamos preservar e resolver essa situação, e que isso é urgente, foi crescendo também uma reação política muito forte a esse tipo de política e de consenso. Você concorda com isso? Porque quando o Caio fala, olha, nunca tivemos na história, né, do nosso país um ministro do meio ambiente contra o meio ambiente, né? Assim mesmo como um ministro da educação contra a educação. Ou das relações internacionais contra relações internacionais. Também, né? Então, assim, um auto-suicídio, não sei bem. Mas, assim... é isso que o Caio está falando. Você ainda sente falta, porque eu ainda sinto falta. Eu concordo com tudo que você está falando, mas eu ainda preciso de uma resposta em relação... eu sinto falta de alguma coisa que venha acontecer. Independente a gente lembrar aqui de um passado recente, 2013, 2014, quando a população, né, foram para as ruas. Mas, assim, o que está faltando? Olha, Neise, eu penso que, além de uma reação às ondas de proteção do meio ambiente que o Caio cita e que de fato se dá, porque a gente olha para o Congresso Nacional e as maiores bancadas, elas representam o quê? Né? A bancada do boi, bancada da bala, bancada da Bíblia, e são bancadas que, em geral, estão nas agendas contrárias às políticas ambientais, todas as três.
Então, há, de fato, uma reação. Mas eu penso que quando o capitalismo se hegemoniza como sistema econômico no planeta, ele meio que dissolve qualquer tipo de crítica a um modo de produção que produz supérfluos em grande quantidade para manter níveis de produção, com uma lógica industrial calcada na obsolescência programada. Bens para durar pouco tempo para manter a economia aquecida. Quem não está na economia, dane-se, está fora da economia. Então o processo de produção, ele consome altas quantidades de recursos naturais e ele degrada grandes áreas com despejos de matérias das mais variadas. Hoje a questão ambiental foi absorvida pelo discurso capitalista. Então a gente vê a Monsanto fazendo propaganda ecológica, a Petrobras, as petroleiras, não só a Petrobras, as petroleiras, fazendo propaganda de sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? O que é essa palavra que virou mágica, que qualquer um pleiteia uma ideia de sustentabilidade, ela é passivamente aceita? Sustentabilidade é a ideia de que você tenha a manutenção de um modo de vida por um longo período de tempo, garantindo os recursos necessários para a sua reprodução. E o petróleo não vai se reproduzir. O petróleo não vai, o petróleo vai acabar. Então, o petróleo, a produção baseada no petróleo, não tem absolutamente nada de sustentável. A Monsanto não tem nada de sustentável. A indústria mundial de agrotóxicos não tem nada de sustentável. Mas elas crescem o tempo todo baseadas num sistema que foi perfumado por uma lógica de sustentabilidade e que acaba acomodando a sociedade. A sociedade hoje conhece a questão ambiental, mas, de fato, deixa ela para conta de terceiros. E o capitalismo empurra isso. Tinha uma propaganda do posto Ipiranga que dizia, falava do cartão carbono zero. E dizia, abasteça nos postos de Ipiranga para cada não sei quanto gasto uma árvore plantada. Então é a terceirização da ação. Apaga a culpa também, já que a gente exatamente. Você embute no preço ali da coisa um amortecimento da sua culpa. Mas essa coisa da culpa, eu tenho culpa, mas também então eu fico isenta da responsabilidade. Né? Porque quando a gente antigamente, uns aninhos atrás, quando falava de meio ambiente, a gente imaginava lá o ursinho panda, né? Vamos conservar, ursinho panda. A gente não tinha essa noção, né? Eu digo, a sociedade, ninguém discutia da forma, porque a gente só está discutindo o meio ambiente por causa dos crimes ambientais, dos desastres ambientais. E tem muita coisa que é questão ambiental que a gente ainda não chama de questão ambiental. Esse ano, por exemplo, a gente bateu recorde de chuva no Rio de Janeiro, na região de chuva. Esse ano, por exemplo, a gente teve recorde de morte em chuva, quer dizer, um pico de morte incomum por conta das chuvas. Isso já é desastre ambiental. E falando para o Rio de Janeiro e sobre o Rio de Janeiro tem uma geografia muito curiosa, né? Ele é constituído todo por morros, no entorno de uma baía, muitas regiões baixas, próximas dessa região toda entrecortada. Se começar a chover mais, a tendência é o Rio de Janeiro, entre aspas, derreter. Esses todos despejarem mais e mais lamas para baixo e tornar a cidade muito inviável. A gente viu 2 chuvas esse ano que inviabilizaram a cidade por completo, né? Eu lembrei tanto, Cristiano, de você com essa chuva que teve agora em Nova Iguaçu, né? As famílias lá desabrigadas, sem teto. Mas é interessante, Inês, o que você falou dessa sensação de que falta alguma coisa, quer dizer, esse comportamento de negação, defensivo, de acusação, refratário, parece que blinda mesmo, né? Qualquer possibilidade se chegar alguma coisa contrária. E é intencional também, né? Então parece que está blindado e que não adianta a gente fazer nada porque nada vai chegar até ali, né? Mas não adianta, porque a natureza, né, esses desastres vão acontecer cada vez mais. O Caio lembrou essa questão das chuvas, que daqui a pouco a gente está vivenciando isso tudo de novo, para tirar a gente da nossa zona de conforto. Então, incansavelmente, nós temos que lutar coletivamente, não é? E sair da nossa zona de conforto, e mesmo exaustos, com essa sensação de que nada atinge, nada vai mudar, a gente vai ter que se mexer, porque as coisas estão acontecendo de forma recorrente, não é? E a gente não, né, por mais que a gente esqueça, não é, de alguns acontecimentos, porque outros vão vindo, daqui a pouco a gente já vai estar vivenciando desastres, né?
E mais traumas, e mais... Exatamente. Enfim. E aí eu fico aqui imaginando isso que o Caio traz, da questão das chuvas, né, enchentes no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está preparado, a prefeitura está se preparando para receber essas chuvas, Rogério? Olha, o Rio é muito preparado. O Rio já tem experiência com chuva há décadas. Então, o corpo técnico dos órgãos da Defesa Civil, dos órgãos da área de urbanismo, de meio ambiente, da prefeitura, são muito bem preparados. A questão toda é qual é o rumo que os mandatários vão dar para essas questões. A gente vê o caso lá da Niemeyer, vê uma disputa lá que está mais na preocupação com o universo eleitoral do que, de fato, com a segurança das pessoas, com a garantia do ir e vir, da circulação naquela região. Então, nós sofremos também hoje por uma gestão desqualificada na Prefeitura do Rio. É lamentável o que a gente tem visto de ação de despreparo e de processos políticos que acabam deixando questões técnicas e órgãos com grandes capacidades à deriva em razão de articulações políticas. O prefeito Marcelo Crivella, assim que ele assumiu, ele extinguiu a Secretaria do Meio Ambiente e foi uma ação por decreto. A Secretaria foi criada por lei. Tem algumas questões que você olha e fala, mas vem cá, e o Ministério Público não vai... será que não vai? A Secretaria criada por lei não poderia ter sido extinta por decreto? Foi. E quando é que ela foi recriada? Quando ele precisou de base parlamentar para se livrar de uma CPI. E aí ele recriou a secretaria e entregou para o filho do presidente da Câmara Municipal. É um brinquedinho, né? Hoje eu vou fazer isso. E foi essa sensação, né, que eu tive... quando ele estava lá presenciando a quebra das guaretas do pedágio da lança da linha amarela, né? Parecia assim, um brinquedinho de game, né? Só que com a vida dos outros, com dinheiro público, porque quem é que vai pagar essa conta? Pirraça de moleque, né? Atitude de moleque, não é de um governante. Né? Não tem o comportamento de um governante quem faz isso. Quem age dessa forma, porque de fato isso vai ficar para conta do carioca. Sim. E uma reação violenta, assim como a gente tem visto em todas as instâncias dos governos, né? Estadual, municipal e federal. Então, é instigar aquela reação violenta, né? Neis, eu só queria lembrar, hoje está sendo assinado o relatório da CPI das enchentes na Câmara Municipal. Ele prevê o indiciamento de dezenas de pessoas. Começou essa história por conta do desabamento da Avenida Niemeyer. A autoria do vereador Tarcísio Mota, a relatoria do vereador Renato Cinco. O relatório, além de prever dezenas de indiciamentos por crimes de responsabilidade, no caso por crimes de negligência em relação à questão das enchentes, prevê também algumas dezenas de medidas que, infelizmente, eu acredito que não serão acatadas por esse governo. Mas o que é importante uma CPI como essa, e eu queria reforçar a ideia de que nossos leitores busquem se informar sobre o que aconteceu com ela, é que ela é um espaço de pesquisa muito importante. Ela explica o que está acontecendo em relação às enchentes e quais são as medidas que precisam ser tomadas. Ela é um espaço que reuniu bastante estudiosos, cientistas, pesquisadores da área e por aí vai. Inês, tem só um dado. O município do Rio tem uma iniciativa de muitos anos, que passou por muitos governos, e que, de fato, são aquelas ações que a gente muitas vezes não enxerga mais, mas só pelo fato de ter chuvas fortes e a gente não ter grandes deslizamentos em comunidades, como tinha décadas atrás, sim, é resultado do programa Multirão Reflorestamento. Sim. Um programa criado nos anos 80, que reflorestou milhões de hectares em comunidades pobres, feito com mão de obra local, o que dá um resultado fantástico, porque a comunidade valoriza do que você colocar uma empreiteira para fazer, é a própria comunidade que planta. Se a comunidade planta, ela não desmaia. Ela guarda, e isso atravessou inúmeros governos. Esse projeto, eu fui estagiário desse projeto em 1987. Ele já existia. Então isso foi antes daquela enchente horrorosa lá de Jacarepaguá, que teve lá da Caixa Econômica
econômica, olha como é que... Então, hoje tem... Se você passar em comunidades e enxergar florestas em cima delas, é o programa Mutirão Reflorestamento. Então, ele passou por mais de 20 anos. Hoje ele não existe mais. Então, assim, tem governos que não têm um compromisso com nada, absolutamente nada, porque ali você não podia dizer, é um programa do Saturnino Braga. Ninguém mais lembra que Saturnino Braga foi prefeito da cidade do Rio. Não é dele o programa, começou na gestão dele, mas passou por... Mas a gente tem essa cultura de cada governo, cada gestão... Quer começar uma coisa nova. Exato, quer começar uma coisa nova com a sua própria identidade, desqualificando aquilo tudo que foi e que é, né? O que é mais sério ainda. Então, a gente... E vou dizer, aí a gente coloca assim, pois é, o funcionário público está lá, mas por que ele não briga? Ele não briga porque ele é neutralizado, né? Sim. Ele não briga porque o espaço não é aberto para ele. Enfim, então, nós estamos vivendo essa cultura da desqualificação. É uma pena nosso bate-papo aqui, nosso debate tão gostoso, precioso, informativo, está acabando. Mas antes eu quero dar uma dica aqui, que a Sandra Batista, ela pediu para... dar uma dica, uma oportunidade de emprego do Programa Geração Futuro da Secretaria de Trabalho do Estado. O salário está entre R$ 900 a R$ 1.700. Quem tem ensino médio, e o ZAP, é só se entrar em contato com esse telefone, 9859-68188, 985968188. Meus amigos, obrigada pela construção desse debate tão importante, né? E aí, meus amigos da live, tudo certo? Tudo ok? Vocês gostaram do programa? E na sua companhia, assim, dinâmico, alegre, cheio de informações, vocês só encontram aqui na Band Rio AM 1360. E obrigada pela sua companhia, obrigada, Isoneta, aí no comando do nosso som, né? E eu estarei, Cristiane Zamor, né, na próxima terça-feira, às 4h, aqui com vocês, e nos melhores debates e programas durante a semana são reprisados aqui na Band. Tá bom? Até lá. Obrigada, meus amigos. Obrigado. Bye, bye.